A paz, irmãos. Hoje eu quero dar continuidade a respeito de Atos. Terminamos Atos 1 e 2. Agora vamos começar o capítulo 3. E eu quero falar do versículo 1 ao 7. Aí começando aqui no 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Aqui a gente tem que destacar que era um homem que já tinha deficiência desde o momento que nasceu. Então ele não nasceu saudável e ficou com problema depois. Ele já nasceu com deficiência. E naquela época não se entrava no templo quem tinha deficiência, quem tinha algum defeito físico. Por isso ele era deixado ali no templo. Então, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, destaca-se bem, todos os dias, punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então aqui se destaca que esse rapaz era colocado todo santo dia em frente ao templo, naquela porta, para ele pedir esmola a todos que passavam ali. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então ele esperava dinheiro. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então aqui o que a gente vê no texto? Esse rapaz ficava no templo, na porta do templo, todo santo dia. E Jesus, ele visitava o templo. Ele não deixava de ir. Então, com certeza, Jesus Cristo passou diversas vezes nesse templo. E encontrou esse homem lá. Mas Jesus Cristo não fez nenhum milagre na vida dele. Aí a gente se pergunta por quê? Por que Jesus deixou esse homem lá? Por que Jesus não fez nenhum milagre na vida dele? Por quê? Porque este homem estava destinado a receber a cura dele pela mão de Pedro. Jesus treinou os seus apóstolos. Jesus derramou teu Espírito Santo nos teus apóstolos para continuar a obra, para levar a palavra da salvação, para dizer do reino de Deus. E Deus te dá unção, te dá poder, te dá sinais para levar a palavra dele. Então era um momento de muitos sinais e maravilhas que estava tendo. E Jesus deixou para que isso começasse na vida de Pedro, aquele apóstolo que falhou, aquele apóstolo que caiu, que negou Jesus Cristo. Depois que ele se converteu de verdade, que ele reconheceu seus pecados, pediu perdão, chorou e pediu perdão a Deus, ele foi usado imensamente por Deus. Aqui ele mostrou a glória de Deus, fazendo uma pessoa que nunca andou na tua vida a andar. Então Jesus deixou aquele momento para Pedro exaltar o nome de Deus, através da vida daquele homem. E aqui a gente se pergunta, como assim Pedro sabia que aquele homem iria andar? Intimidade com o Espírito Santo. Porque nós, filhos de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Então o Espírito Santo é que vai nos guiar, que vai nos dizer, aquele lá, precisa ser curado, vai, faz assim, assim. Então é o Espírito Santo que vai nos orientar, o Espírito Santo que vai nos dizer como devemos fazer. Então aqui, com certeza, através da intimidade que o Pedro conseguiu com o Espírito Santo o guiou, o orientou como fazer, como orar para aquele homem. E aqui foi uma coisa simples, objetiva. Não precisou de um ritual para fazer aquele rapaz andar.
Então, Pedro deu para aquele homem aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Jesus. Ele tinha Jesus na vida dele e ele ofereceu para aquele homem Jesus. E então, Pedro teve ousadia. Pedro teve audácia porque ele tomou a mão da pessoa, ele tomou a mão daquele rapaz, a mão direita, e o levantou. Ele não pensou, nossa, será que se eu levantar, esse homem vai cair? Não. Ele apenas foi humilde e obediente. Porque quando o Espírito Santo disse, faça, ele fez. Ele não pensou duas vezes. Foi lá, entregou a palavra e puxou o rapaz. Aí, é assim que a gente tem que fazer. Quando o Espírito Santo falar com a gente, faça alguma coisa, vai na confiança e faz. E depois a gente vê o resultado que dá. Só que aí a gente tem que ter o discernimento espiritual, o discernimento para saber o que vem do nosso coração, o que vem da nossa mente, o que vem realmente de Deus. Porque muitas vezes não é para fazer tal coisa, Deus não está mandando você fazer algo, mas o teu coração está querendo fazer. Aí você vai e faz e aquilo dá errado, aí você fica, nossa, por que deu errado? Por quê? Porque não seguiu a orientação de Deus. Quem vai te dizer o que deve ser feito é o Espírito Santo. Quem vai te capacitar é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te guiar para as pessoas que vão precisar ouvir a palavra de Deus. Às vezes naquele momento a semente não vai crescer, mas vai germinar depois. Então é o Espírito Santo que vai dizer quando e como a pessoa vai ser curada. É o Espírito Santo que vai até te dizer que tal pessoa tem tal doença. Às vezes a pessoa nem falou, mas o Espírito Santo falou. Mas é óbvio que a gente tem insegurança, que a gente está aprendendo a caminhar, a gente está aprendendo a ouvir. E aos pouquinhos nosso discernimento vai aumentando. E isso é devagarzinho. Então, se veio na nossa cabeça, a gente ficou na dúvida se é Deus falando com a gente ou é a nossa mente, a gente vai devagarzinho até a pessoa. Se, por exemplo, o Espírito Santo falou, aquela pessoa tem um problema lá de diabetes, vai devagar na pessoa e pergunta como é que está a saúde dela, verifica, faz uma investigação ali, se você ainda tem dúvida se é o Espírito Santo dizendo ou não. E se o Espírito Santo mandou você orar, pergunta para a pessoa, posso orar por você? E ore pela saúde dela. Então, vai indo devagarzinho. Deus entende a nossa insegurança. Deus entende os nossos medos. E Ele vai nos ensinando a andar conforme a vontade dEle, mas a gente tem que querer. A gente tem que querer fazer o que Ele diz. Mas por medo a gente deixa de fazer, por insegurança a gente deixa de fazer. Mas vamos dar um passinho de cada vez. Vamos chegar na pessoa e fazer aquela investigação. Perguntar, vai que realmente é o Espírito Santo que está nos orientando e através de uma oração nossa aquela pessoa seja curada naquele momento. Ou às vezes a cura não veio naquele exato momento, mas a pessoa indo para a casa dela, ela sinta o poder de Deus e seja curada quando colocar o pé em sua casa. A gente não sabe quais são os propósitos de Deus, porque Deus não revela tudo pra gente, Ele vai revelando passo a passo, e conforme você vai confiando, Ele vai te revelando mais, mas para isso a gente precisa dar um passo de fé. Então Pedro fez isso, Pedro olhou, Pedro viu a necessidade ali, e ele ouviu o Espírito Santo dizendo, mas eu ainda não tenho aquele discernimento espiritual, mas aquilo que você está ouvindo, tá na palavra? Bate com o que Jesus nos ensinou, bate com o que o apóstolo Paulo, Pedro, Judas, Tiago nos ensinaram? Se está conforme a palavra, se não está contrário ao que o Senhor diz, dá um passo de fé. Comece a orar pelos seus familiares em casa. Começa a abençoar a tua família diariamente. Vai pedindo para o Espírito Santo crescer cada vez mais dentro de si e peça a Ele
Clame ao Senhor, me dê discernimento, Senhor. Me faz sensível, Senhor, à tua voz, para que eu saiba o que o Senhor quer. Eu quero saber, Pai, o que o Senhor deseja de mim. Eu quero, Pai, te obedecer, Senhor. Eu quero fazer isso por amor a ti, para honrar e glorificar o teu nome. E muitas vezes as pessoas, elas querem fazer para honrar e glorificar ela mesma. E aí, meu filho, não dá certo, não vai. Porque a honra e a glória é somente de Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Nós não temos poder nenhum. Nós somos pó. Nós somos um vaso que Deus está moldando. Basta permitir que Ele nos molde. Mas isso precisamos dar passo de fé. É difícil, mas dando esse passinho, um pouco de cada vez, a gente vai crescendo. Aí Ele vai nos capacitar, vai nos dar audácia, vai nos dar coragem. E assim vamos fazer a obra do Senhor. Assim vamos exaltar o nome do Senhor através de nossas vidas. E cada passo que a gente der, mais vamos ver do Senhor. Mais glória vamos ver do Senhor. Mais manifestação do Espírito Santo vamos ter em nossas vidas. E mais a luz de Cristo vai brilhar para que outras pessoas possam conhecer o nosso Senhor e serem salvos. Deus abençoe vocês.